Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS. Ajuda a Igreja que sofre aqui na sua televisão. Sou Paulo Ado e espero contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. ب7 نيسان 2014 انقتل أبونا فرانس على إيد الجهاديين قبل ما يطلعوا من حمص بكم يوم. O padre Franz foi assassinado há 7 anos com 2 tiros na cabeça. Estava em Homs, na Síria, e desde então, e como vamos falar disso no programa de hoje, todos os anos a comunidade cristã local recorda este sacerdote jesuíta, amigo dos pobres, amigo de todos, e que os jihadistas mataram num dos momentos mais tensos da guerra neste país. Recordamos este caso numa semana em que o mundo conhece mais um relatório sobre a liberdade religiosa, um relatório que é produzido pela Fundação AIS, cujas conclusões vão estar, como se imagina, no centro do nosso programa de hoje, em que vamos contar, como habitualmente, também com a presença da Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal, que está connosco via internet. Olá, Catarina! Olá, Paulo, e olá a todos os nossos telespectadores. Além da Síria e do lançamento e da história do padre Franz e do lançamento do relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, no programa de hoje vamos também até alguns outros países, como é o caso do Haiti, onde alguns padres e religiosas têm sido sequestrados, mas também vamos ao Paquistão, de onde nos chega a notícia de que as autoridades querem limpar, e esta palavra limpar tem de ser lida entre aspas, querem limpar uma zona da cidade de Karachi, onde vivem muitos cristãos e que é essencialmente um bairro de lata. Bom, vamos também à República Democrática do Congo por causa do alerta da Igreja de que cresce de dia para dia a ameaça terrorista sobre as populações, especialmente no leste do país. Para já, a primeira notícia do programa de hoje, vamos, e até para enquadrar, de certa forma, a questão da temática da liberdade religiosa, do relatório da Fundação AIS. Então, na primeira notícia de hoje, vamos até ao Haiti, pois cresce o alarme neste país perante uma onda de raptos que não deixa ninguém de fora, nem sequer, Catarina, as pessoas da própria Igreja. É verdade, Paulo, na Igreja, e sinal disso de facto é este rapto no segundo fim de semana de abril de 5 padres e de 2 irmãs. E houve até um pedido de resgate milionário. Sim, de 840 mil euros. Portanto, é cada vez mais comum no Haiti o rapto de pessoas por parte de grupos criminosos que têm como único objetivo, ou como objetivo principal, de facto, o lucro. E, portanto, raptar pessoas no Haiti é, de facto, um negócio. Bom, o que diz bem do estado a que chegou este país, um dos mais pobres do mundo. Em declarações à Fundação AIS, o bispo de Inche, uma diocese do Haiti, diz que se vive de facto uma situação de alarme e que as pessoas estão estão com medo e perguntam mesmo umas às outras quem é que vai ser a próxima pessoa a ser raptada. Sim, o receio de que fala o prelado é de facto consequência do aumento da insegurança que se vive no Haiti e de que o rapto de pessoas é apenas um exemplo. Portanto, nesta mensagem que enviou para a Fundação AIS, Dom Jean Desinor, bispo de Inche, lembra que no ano passado um padre e uma religiosa também foram raptados, mas graças a Deus ambos foram libertados mais tarde, mas não há uma solução rápida ou fácil para este problema que radica na pobreza extrema das populações e na falta de perspectivas de futuro. De facto, o Haiti é, como eu já disse, um dos países mais pobres do mundo e atravessa uma crise, podemos classificar uma crise sem precedentes. Exato. Em março, por exemplo, o governo decretou o estado de emergência durante um mês, procurando desta forma restaurar a autoridade do Estado em algumas áreas que estão praticamente sob o controle de gangues, inclusivamente na região da capital, em Port-au-Prince. Bom, a crise profunda em que se encontra o Haiti tem merecido, de facto, também uma atenção especial por parte do Santo Padre. No domingo de Páscoa,
o Papa Francisco lembrou a situação de insegurança que se vive nesta ilha e expressou uma vez mais a sua proximidade para com toda a população. É necessário que os pobres de todo o gênero reaprendam a esperar, disse São João Paulo II na sua viagem ao Haiti. E é precisamente para o querido povo haitiano que, neste dia, vai o meu pensamento e encorajamento, a fim de que não se deixe vencer pelas dificuldades, mas olhar para o futuro com confiança e esperança. Eu diria que vai especialmente o meu pensamento, caríssimos irmãos e irmãs e haitianos. Faço-me próximo de vocês, e gostaria que os problemas se resolvessem definitivamente para vocês. Rezo por isto, queridos irmãos e irmãs haitianos. Falamos do Haiti num programa em que vamos focar a nossa atenção nesse relatório sobre a liberdade religiosa do mundo, um relatório produzido pela Fundação AIS e que foi divulgado em Lisboa e em simultâneo com a maior parte dos países do mundo no dia 20 de abril, no passado dia 20 de abril. O Haiti é um dos países que também é referenciado neste relatório. E porquê, Catarina? De facto, Paulo, o Haiti aparece no nosso relatório e integra uma nova categoria que foi agora introduzida e que diz respeito aos países sob observação. Bom, e essa nova categoria significa na prática o quê? Bom, países sob observação são países onde foram observados episódios preocupantes e que têm de facto um potencial de causar problemas sérios ao nível também da liberdade religiosa, nomeadamente como é o caso agora do Haiti, este aumento de crimes de ódio e de violência que de facto podem gerar problemas ao nível religioso. Obrigado, vamos então agora a seguir para mais uma notícia de um novo país, neste caso o Paquistão. E a notícia de que as autoridades de Karachi estão a destruir as casas de centenas de famílias cristãs, alegando que essas casas estão ilegais. Catarina, o que é que se passa em Karachi, no Paquistão? Bom, o que se passa, Paulo, é que as casas de cerca de 450 famílias cristãs em Hyderabad, em Karachi, estão a ser demolidas por ordem do governo provincial, por alegadamente serem construções clandestinas e pela necessidade de limpeza de cursos de água existentes na região. Bom, esta situação é consequência de alguma forma das fortes inundações que aconteceram no ano passado no espaço urbano desta cidade de Karachi e que obrigaram as autoridades a proceder à limpeza desta zona. Uma limpeza que significa agora também o derrube de centenas de habitações. Exato. Caso avance este plano, Paulo, calcula-se que poderão vir a ser destruídas cerca de 14 mil habitações e 3 mil lojas. Portanto, na arquidiocese de Karachi serão afetadas cerca de 600 famílias cristãs. A questão é, de facto, como se calcula, muito, muito complexa. A Anum Arif, que é uma voluntária da Caritas em Karachi, ela explicou à Fundação AIS que, de facto, há centenas de famílias cristãs que habitam em bairros de lata nesta região. As casas, entretanto, começaram já a ser assinaladas uma a uma, consoante a localização em que se encontram e também o que é que isso vai significar, se elas vão estar ou não incluídas neste processo de demolição. E as famílias, essa é uma questão que é importante colocar, vão ou não vão, Catarina, receber alguma indemnização? Bom, alguma coisa está a ser estudada, sim, mas desconhece neste momento para quais serão os valores com que as autoridades pensam compensar estas famílias. Segundo revelou esta voluntária da Caritas à Fundação AIS, esse valor poderá ser cerca de 15 mil rupias por agregado familiar, ou seja, serão cerca de 80 euros. Bom, 80 euros para uma família que fica sem casa. Bom, esta é, infelizmente, de facto, uma realidade comum a muitas destas megacidades do Paquistão. Estamos a falar
de bairros enormes, bairros de lata em que se acotovelam milhares de pessoas e onde, nesses bairros, a sobrevivência é, de certa forma, a palavra de ordem. É o caso, por exemplo, do bairro de Essanagri, um dos bairros de lata de Karachi, precisamente da cidade de que nós estamos a falar. E é aí que vamos encontrar o bispo Dom Joseph Coutts. Essanagri é um bairro enorme. Acho que poderíamos chamar-lhe bairro de lata ou, por outras palavras, uma determinada parte da cidade onde vive um grande número de pessoas pobres. A cidade cresceu. Por isso há especuladores imobiliários que estão interessados nesta área. Existem traficantes de droga que vêm para aqui vender drogas. Há o problema da venda ilegal de álcool. Há agiotas que se aproveitam dos pobres que precisam de dinheiro. Emprestam-lhes dinheiro a taxas muito elevadas, sendo difícil para os pobres homens devolver o dinheiro. A maioria dos nossos cristãos estão, sobretudo economicamente, socioeconomicamente, no nível mais baixo da sociedade. As ruas são muito pequenas e estreitas. As pessoas vivem em casas pequenas. Nem sequer conseguem respirar devidamente. Não conseguem ter higiene e boa comida. A maioria das pessoas está doente. Algumas têm problemas cardíacos, outras têm tuberculose e muitas padecem de outros tipos de doenças. Normalmente estas pessoas trabalham nas limpezas. São trabalhadores sanitários ou funcionários públicos, ou ainda professores, mas todas são mal pagas. Os seus salários são muito baixos. Falamos do Paquistão, vimos um trabalho sobre um bairro de lata da cidade de Karachi e estamos a falar também do relatório sobre a liberdade religiosa no mundo que foi lançado no dia 20 de abril. E sobre o Paquistão, Catarina, como é que este país está avaliado, digamos, nesse ranking sobre a liberdade religiosa da Fundação AIS? O Paquistão é, de facto, um dos países onde mais se acentuou a perseguição por causa da religião. Portanto, no mapa que produzimos no nosso relatório, em que se apresentam as tendências globais sobre a liberdade religiosa nos países em análise, de facto, o Paquistão figura na pior categoria possível, portanto, sinal, de facto, deste agravamento da perseguição às minorias neste país. E quais são essas categorias, Catarina? São três, portanto, é perseguição, discriminação e sob observação. Portanto, são as três categorias em que os vários países estão agrupados, segundo o grau de violência e crimes de ódio que ocorreram neste período em análise. Portanto, e por crimes de ódio, queremos dizer ataques por preconceito contra pessoas e bens religiosos. Bom, e no caso do Paquistão, como é que foi? Tem sido um dos mais graves, com o agravamento dos sinais de perseguição religiosa contra as minorias, nomeadamente contra os cristãos e os hindus. Noutro país que vamos analisar já de seguida, há um alerta sobre a ameaça constante, crescente até, das milícias islâmicas, especialmente na região leste. Estou a falar da República Democrática do Congo. Neste caso, a notícia é a tomada de posição da Igreja face a esta violência crescente de grupos radicais islâmicos que têm vindo a atacar com uma aparente impunidade as aldeias. E houve mesmo, Catarina, um comunicado. Sim, um comunicado dos bispos que foi enviado também para a Fundação AIS, em que se fala de facto nesta situação de insegurança neste país africano, como de uma verdadeira crise, sendo que os bispos dizem temer mesmo pelo futuro, enquanto a região leste permanecer sob o controle dos predadores. É assim que os bispos se referem aos grupos armados. Esse comunicado foi publicado após uma delegação dos bispos da República Democrática do Congo ter visitado a província de Kivu do Norte e também de Ituri no passado mês de janeiro. E os prelados falam agora, de facto, numa violência de raízes profundas e dizem mesmo que há uma estratégia por trás de todos estes atos de terror
contra as populações. Exato, os bispos afirmam que há indícios de uma estratégia profunda para a islamização da região e que isso se refletirá a longo prazo na estabilidade política do próprio país. E é preciso dizer, Paulo, que nessa viagem em janeiro os bispos encontraram-se com antigos prisioneiros da milícia islâmica que terão garantido que tinham sido obrigados a converter-se ao Islão. Portanto, estas milícias têm vindo a promover a ocupação da terra, a exploração ilegal dos recursos naturais e, claro, a islamização da região sem respeito pela liberdade religiosa das populações. Bom, podemos dizer que os números são eloquentes na sua tragédia. Diz-nos a Igreja da República Democrática do Congo que só em Beni Butembo, nesta província situada no Kivu do Norte, houve já mais de 6.000 mortos desde 2013. Desde 2013, 6.000 mortos. E em Bunia, só 2.000 mortos só neste ano de 2020, ou seja, só no ano passado. Calcula-se ainda que haverá cerca de 3 milhões de deslocados. Pessoas que foram forçadas, por causa desta onda de violência, foram forçadas a fugir de suas casas. E como se não bastasse tudo isto, estes números, esta eloquência da tragédia que estes números representam, desconhece-se ainda o paradeiro de cerca de 7.500 pessoas. Pessoas que foram raptadas por estes grupos extremistas. Em janeiro, a Fundação AIS recebeu uma mensagem gravada por um bispo da República Democrática do Congo que denunciava, Catarina, precisamente o sofrimento do seu povo e também pedia ajuda. Sim, pedia ajuda para os mais pobres. De facto, o bispo de Butembo, Beni, Dom Sikuli Paluku, apelou à comunidade internacional nessa mensagem também enviada à AIS para que o mundo ouvisse o grito de sofrimento do seu povo e pedia ajuda para os pobres, para os mais frágeis, para aqueles que vivem desde há anos uma verdadeira tragédia. Vamos então recordar essa mensagem enviada para a AIS, em que o bispo fala dos massacres das populações e também fala e denuncia a indiferença das autoridades, dos responsáveis políticos, dos governantes. As populações, diz ele, não contam para nada. Da 10 anni e soprattutto dal 2014 sono massacri su massacri e le autorità del nostro paese passano il loro tempo a discutere per sapere che prenderà quale ministero è. È come se si trattasse di condividere come direi, sulla tavola si mette una torta da condividere, una ripartizione dei ministeri, dei posti, la conquista del potere e la protezione del potere sembra l'unica cosa che conta. La popolazione non conta per niente. Falámos da República Democrática do Congo. O que se passa neste país africano é um exemplo daquilo que vem espelhado no relatório da Fundação AIS sobre a liberdade religiosa. A África é, podemos dizê-lo, um continente sob ameaça. Eu diria até, Paulo, que a África de facto é um continente sob ataque. Portanto, na verdade, em 42% dos países africanos há registros de violação da liberdade religiosa, mas em 12 países de África a perseguição é já considerada extrema. Portanto, o que falámos agora sobre a República Democrática do Congo é apenas um exemplo da violência que está a atingir de forma brutal esta região do globo. Portanto, importa também lembrar aqui os nossos telespectadores que uma das conclusões do relatório da AIS é que há de facto uma ameaça latente por parte das forças jihadistas para a criação de um califado transcontinental. E em África, em vastas regiões de África, isso já é bem visível. Quando se fala no califado, vem-nos logo à memória, claro, o Iraque e a Síria e o grupo Estado Islâmico, o grupo terrorista Estado Islâmico, que decretou precisamente a existência de, numa vasta região da Síria e do Iraque, de um califado nestes dois países. Pois bem, apesar do Daesh, o Estado Islâmico,
já ter sido derrotado militarmente, é difícil esquecer todas as histórias de perseguição, de violência sobre os cristãos. É difícil esquecer as vítimas destes terroristas. Um dos casos que a comunidade cristã insiste em lembrar é o caso do padre Frans van der Lugt. Ele foi assassinado há 2 anos. Foi assassinado, Catarina, com 2 tiros na cabeça. Sim, foi assassinado com 2 tiros na cabeça. Portanto, o padre holandês, Frans van der Lugt, tinha 75 anos de idade quando 2 homens mascarados irromperam num mosteiro jesuíta de Homs, na Síria, onde este padre vivia, e dispararam então à queima-roupa sobre ele. Portanto, foi no dia 7 de abril de 2014. O padre Frans estava na Síria desde 1976. Ele era conhecido por todos pelo seu trabalho junto aos mais pobres, pela sua solidariedade, que nunca negava ajuda a ninguém que lhe batesse à porta, fossem eles cristãos ou muçulmanos. Na altura, a guerra estava de facto no seu apogeu e a cidade de Homs era palco de combates muito duros. E grande parte da população tinha mesmo já abandonado a região, mas o padre Frans, estamos a falar deste padre jesuíta, o padre Frans decidiu ficar, assim como cerca de outros 20 fiéis. Ele decidiu ficar não só porque era necessário apoiar as populações que estavam mais fragilizadas, as pessoas mais débeis, mas também era preciso que alguém ficasse para procurar salvar o próprio mosteiro. Bom, o túmulo do padre Frans, assassinado, como já dissemos, com 2 tiros na cabeça, o túmulo do padre Frans transformou-se, entretanto, podemos dizer, num local de encontro e também de oração. É verdade, de facto muitas pessoas vão rezar até ali numa manifestação de apreço e de carinho por um homem que nunca escondeu de facto a sua paixão pelo povo sírio. Portanto, a sua morte é um exemplo de como estes grupos radicais apenas querem espalhar a violência e o confronto. Portanto, o padre Frans era conhecido também pelas suas excelentes relações com a comunidade muçulmana. Ele de facto era um homem de paz, mas mesmo assim foi morto. 7 anos depois, o padre Frans continua a ser recordado, continua a ser, podemos dizê-lo até, uma inspiração para a comunidade cristã nesta cidade de Homs, na Síria. Vamos agora ao encontro de alguém que conheceu o padre Frans, que privou com ele e que o recorda como uma pessoa excepcional pelas palavras também de incentivo que costumava dizer. ب 7 نيسان 2014 انقتل أبونا فرانس على إيد الجهاديين قبل ما يطلعوا من حمص بكم يوم. كان هو الراعي الحقيقي اللي ما تخلى عن رعيته. هو كان بالنسبة لنا أخ كبير ومعنا دائما، وكان بالنسبة له كل شخص لحاله هو شخص مهم. وإلى الأمام. إلى الأمام، الكلمة اللي لساتنا لهلا عم نسمعها كان يقلنا إياها أبونا فرانس. وقت كنت صغير مراهق كنت عايش بمدينة حمص. كان أبونا فرانس ياخذنا مسيرات على جبال وادي النصارى. علمني أبونا فرانس افرح بإيماني، وكان دائما يحمسنا لنكمل طريقنا لنعمل حياة أفضل لإلنا وللي حوالينا. بدون ما نخسر إيماننا. حتى جيرانه الإسلام اللي ضلوا حد الدير ما تركهم، كان يقدم لهم أي شيء بيقدر عليه من أكل ومأوى. لما بلشت الأزمة بال 2011 اجتني فرصة لسافر برات سوريا، وكنت رح سافر، بس أبونا فرانس ألهمني وضليت وصرت متطوع بخدمة إخواتي السوريين.
إلى الأمام، كلمة إلى الأمام صار لها معنى تاني بالنسبة لي. رجاء أبقوا مع المسيحيين بسوريا، وساعدونا ليبقى الأمل والإيمان عايشين عند الناس اللي خسرت كل شيء، عشان يعرفوا إنه الله ما رح يتخلى عنهم مثل ما عمل أبونا فرانس. Vamos agora até Macau, vamos ao encontro do jornalista José Miguel Encarnação, que é o nosso correspondente nesta diocese tão especial, situada no sul da China e que é como que um observatório para tudo aquilo que de mais relevante acontece nesta região para a vida da Igreja. Enquanto o Natal entrou nos costumes de quase todos os povos do mundo, muito em resultado da sua mercantilização, a Páscoa continua restringida, digamos assim, a quem realmente a celebra como uma festa meramente religiosa. Estamos a falar sobretudo dos cristãos e dos judeus, ainda que com diferente significado. Macau não é exceção e nos últimos dias os fiéis desta região administrativa especial da República Popular da China voltaram a juntar-se em comunhão com o seu bispo, o prelado Dom Stephen Lee, para celebrar os diferentes momentos da Semana Santa e o domingo da ressurreição de Jesus Cristo. Curiosamente, um facto que consideramos importante aqui frisar, talvez pelo confinamento físico a que todos estamos sujeitos em Macau, registrou-se uma afluência acima da média às diferentes igrejas de Macau, ainda que a igreja da Sé Catedral tenha voltado a ser a mais procurada. Para satisfação dos responsáveis da diocese local, a igreja de Nossa Senhora do Carmo, localizada na ilha da Taipa, acolheu um número bastante elevado de fiéis, o que prova o dinamismo que as comunidades de língua portuguesa e inglesa têm vindo a dar a uma paróquia, cujo funcionamento a longo prazo há muito vem sendo questionado. Outra boa notícia é o facto, deste ano, as celebrações pascais em Macau, que em bom rigor vão manter-se durante as próximas semanas, não só terem levado muitos fiéis à igreja, como também terem sido transmitidas para todo o mundo através das redes sociais. Esta é a prova provada de como as novas tecnologias podem ser um garante de vitalidade para as tradições mais antigas e enraizadas. A todos de Macau desejamos uma Santa Páscoa. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Mas na segunda parte nós vamos continuar a comentar o relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, editado pela Fundação AIS e divulgado em Lisboa e em simultâneo com as principais capitais europeias no passado dia 20 de abril. Vamos escutar também as declarações de Guilherme de Oliveira Martins ao nosso programa e vamos também ver as declarações do Cardeal Mauro Piacenza e um vídeo especial que preparamos para si com as principais conclusões deste relatório sobre a liberdade religiosa no mundo. Muito bem, temas de interesse para continuar a acompanhar o nosso programa. Vamos agora para um breve intervalo, mas voltamos dentro de breves instantes. Até já.
rooted at the very dignity of the human person. Everyone has the right to freedom of thought, conscience, and religion. However, over 70 years after signing the Declaration of Human Rights, the right to religious freedom is still not fully acknowledged. In many countries around the world, religious freedom is not just a concept, but a question of survival. Aid to the Church in Need's Religious Freedom in the World report draws attention to this fundamental human right. Stand up for religious freedom. A Fundação AES é uma organização que está no coração do Papa Francisco. Ajuda milhões de cristãos em todo o mundo, desde as crianças que vivem na miséria aos que enfrentam guerras e perseguições. Milhares de projetos em mais de 140 países procuram ajudar todos aqueles que já não têm a quem pedir ajuda. Para continuar este grande trabalho, a sua ajuda é essencial. Visite agora a página fundação-aes.pt e faça o seu donativo. fundação-aes.pt. Faça o bem ainda hoje. Lebanon is facing a lot of problems. The economic crisis, the COVID-19, and on top of that, the Beirut blast. Many of the businesses closed and many of the people are without work. And I found out that in my parish, many of the families are in need for the food. So I decided to do something, to be the support and to bring hope for them. And I decided to teach the Arabic language to non-speakers. Very good. So with this online class, I am collecting small amount of money. I'm bringing box of food to the family each month. During all this situation in the country, we need a little candle in this darkness. We are formed how to serve, how to love, how to act when there is one in need by the religious literature made by Way to Church in Need. They teach us with the book of Yucat and Ducat. This is the revolution of the young generation. Because we look at Jesus, he never let the people down. So when you look to people and see sadness in their heart, in their eyes, try to do something. Just bring hope to them. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AES ajuda a Igreja que sofre aqui na sua televisão. Sou o Paulo White, comigo via Skype está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da AES em Portugal. O programa de hoje tem sido um programa essencialmente centrado no relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, um relatório que foi divulgado no passado dia 20 de abril, em simultâneo com as principais capitais da Europa, mas também em países como os Estados Unidos, o Canadá ou as Filipinas, por exemplo. Muito bem, para já, Catarina, vamos então falar sobre este relatório, o essencial deste relatório. Em 1 em cada 3 países do mundo, há registro de casos de violação da liberdade religiosa. Isto, podemos dizê-lo, é terrível. Exato, Paulo. Já o dissemos aqui, mas gostaria de voltar a sublinhar aos nossos telespectadores para o facto de cada vez mais ser mais visível a perseguição por parte de grupos extremistas em África. Sistematicamente temos falado no nosso programa, nas últimas semanas, no caso de Cabo Delgado, em Moçambique. Sim, é evidente, é um dos exemplos mais claros desta estratégia de terror que estamos a assistir. Mas, infelizmente, não é só Moçambique, que há sinais, de facto, desta vontade de criação de um califado. A radicalização do continente africano tem crescido de forma dramática e são cada vez mais os países onde atuam grupos jihadistas, milícias, que estão cada vez mais bem organizadas, cada vez melhor equipadas em termos militares e que são, por isso, também cada vez mais uma ameaça maior e mais séria para as populações
e especialmente para aquelas comunidades que são extremamente frágeis. Muito bem, nós vamos ao longo dos próximos programas, das próximas semanas, falar sobre este documento, sobre as suas principais conclusões e vamos trazer também até assim histórias, reportagens e entrevistas. A apresentação do relatório, já o dissemos, foi em Lisboa e contou com a presença de Guilherme de Oliveira Martins, administrador executivo da Fundação Calouste Gulbenkian e também uma figura de relevo da vida cultural e política do nosso país. Um pouco antes da apresentação, ele falou precisamente para o nosso programa, numa grande entrevista gravada também através da internet e que vamos acompanhar por aqui ao longo das próximas semanas. Uma entrevista em que fala também sobre o trabalho da Fundação AIS e a sua missão e, claro, sobre a importância deste relatório. Na primeira pergunta, nós quisemos saber, perguntámos a Guilherme de Oliveira Martins o que é que mais o marcou na leitura do relatório da Fundação AIS. Vamos agora conferir a resposta que ele nos deu. O que me marcou mais relativamente a este relatório, que aliás é o 15º do projeto da Fundação Pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre, foi o agravamento de alguns sinais preocupantes de intolerância e de desconhecimento. Eu saliento este ponto, uma vez que uma das conclusões, recorrente aliás, é a necessidade de haver um esforço adicional de um melhor conhecimento das diferentes religiões. E quem diz das diferentes religiões, diz das diferentes culturas. Há poucos dias deixou-nos o professor Hans Küng, que insistiu muito no final da sua vida, num projeto em que se envolveu, que não haverá paz entre as nações se não houver paz entre as religiões. E este aspecto é um aspecto particularmente importante. Este relatório revela que tem havido um menor investimento dos diferentes países no domínio do conhecimento mútuo, do melhor conhecimento mútuo. Não é possível haver diálogo interreligioso se não formos capazes de nos colocar no lugar do outro. Diálogo interreligioso não é monólogo de religiões. E liberdade religiosa, liberdade de consciência, respeito mútuo, é também liberdade de ter ou não ter religião. Este aspecto é um aspecto absolutamente fundamental. Só podemos reconhecer a religião se nós formos capazes de nos pormos no lugar do outro e, simultaneamente, se aceitarmos que a liberdade de consciência é a liberdade de ter ou não ter a religião. Duas palavras para dizer que este projeto da Fundação Pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre, a 15ª edição do relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, constitui um documento fundamental que deve ser objeto da nossa leitura, da nossa atenção. O que está em causa não é reivindicarmos apenas a liberdade para a religião de alguns ou algumas religiões, mas garantir a liberdade de consciência para todos. Foi Guilherme de Oliveira Martins, cuja entrevista vamos continuar a acompanhar por aqui ao longo das próximas semanas. Voltando à nossa conversa, Catarina, podemos dizer que outra das principais conclusões deste relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, produzido pela Fundação AIS, prende-se com a utilização cada vez mais comum, mais visível até, das chamadas novas tecnologias, que servem também para os governos monitorizarem as pessoas,
e assim controlarem de alguma forma o que é que elas fazem, como, por exemplo, se vão à missa, se rezam ou não? Essa é de facto uma outra tendência, uma nova tendência que o nosso relatório registra, portanto, o abuso da tecnologia digital, das redes cibernéticas e a vigilância em massa com base na chamada inteligência artificial. E entre essas tecnologias está a tecnologia de reconhecimento facial. Exato, portanto, a tecnologia de reconhecimento facial que permite aumentar o controlo e a discriminação das populações em algumas das nações que já registravam, de facto, um histórico negativo no que diz respeito à liberdade religiosa. É o caso, por exemplo, da China. Bom, China, que é um país controlado pelo Partido Comunista e que tem vindo a promover, digamos assim, uma política de grande opressão em relação às comunidades religiosas, e o relatório da Fundação AIS, que vem agora sublinhar precisamente que as autoridades de Pequim têm ao seu dispor toda uma enorme parafernália tecnológica. Sim, e isso é muito inquietante, Paulo. Portanto, o relatório da Fundação AIS aponta para o facto de, por exemplo, as autoridades chinesas terem neste momento ao seu dispor mais de 620 milhões de câmaras de vigilância e scanners para smartphones que estão optimizados com esta chamada inteligência artificial. Mas não só. Portanto, o nosso relatório aponta também para o facto de que os grupos jihadistas estarem também a usar estas novas tecnologias digitais para a radicalização e para o recrutamento de seguidores. Ou seja, os grupos terroristas usam a melhor tecnologia para o maior terror possível. Liberdade religiosa. Esta é a mais íntima, digamos assim, de todas as liberdades. Como nos vai dizer já de seguida o cardeal Mauro Piacenza, que é o presidente internacional da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Devo dire che noi stiamo, il grosso lavoro di questo momento è, oltre a quello normale di sovvenire alle necessità pastorali della Chiesa nei luoghi dove è necessario e negli ambiti dove è necessario, direi che soprattutto è stato la redazione del rapporto sulla libertà religiosa, e questo è stato un po' il grosso lavoro di tipo intellettuale e di ricerca. Ecco, insomma, la libertà religiosa è il nucleo fondante di tutta la libertà, di tutte le libertà, perché tocca la coscienza, quindi la libertà di coscienza è la libertà afferente alla dignità di ogni persona umana, che non può essere calpestata per nessun motivo e da nessun governo, da nessuna politica e da nessun piano particolare. Foi o cardeal Mauro Piacenza a falar sobre a importância da liberdade religiosa como a mais íntima, digamos assim, do ser humano. Uma liberdade que, como fica demonstrado no relatório da Fundação AIS, está em risco ou não existe mesmo para milhões de pessoas em todo o mundo. Nós estamos a chegar ao fim do nosso tempo, ao fim do nosso programa, mas temos ainda para mostrar, como aliás já dissemos, um vídeo, um trabalho produzido pelos nossos colegas da Alemanha, que sintetiza todo este relatório de que temos vindo aqui a falar e que merece ser visto com muita atenção. Com base numa avaliação de países de todo o mundo, o relatório da liberdade religiosa no mundo 2021, da Ajuda à Igreja que Sofre, conclui que as violações contra este direito humano fundamental se expandiram e aceleraram significativamente desde a nossa última pesquisa em 2018. Cerca de 4 mil milhões de pessoas vivem nos 26 países classificados como sofrendo os ataques mais intensos à liberdade religiosa. Quase 50% destes países estão em África. Nos últimos 2 anos, grupos jihadistas transnacionais que perseguem sistematicamente todos aqueles que não aceitam a ideologia islâmica extrema consolidaram a sua presença na África subsaariana.
Embora uma grande parte do território não seja acessível aos trabalhadores da ajuda humanitária, os governos não podem, ou em alguns casos aparentemente não querem resolver a questão. Só recentemente foram criadas forças de intervenção multinacionais para ajudar os governos locais. Na Ásia, a China e a Coreia do Norte são os piores infratores onde a liberdade religiosa é inexistente, assim como também a maioria dos direitos humanos. Na China, o controle estatal é cada vez mais opressivo. A vigilância em massa, incluindo a tecnologia refinada com inteligência artificial, um sistema de crédito social que recompensa e pune comportamentos individuais e a repressão brutal dos grupos religiosos e étnicos impõem a supremacia do Estado. Isto é particularmente evidente através da detenção em massa e dos programas coercivos de reeducação que afetam mais de 1 milhão de pessoas de etnia uigur na província de Xinjiang, na sua maioria muçulmanas. Em Myanmar, os ataques em curso contra cristãos e hindus no estado de Kachin foram lançados à sombra de um ataque maciço e multifaseado por parte de militares e de outros grupos armados contra 1 milhão de habitantes maioritariamente muçulmanos Rohingya no estado de Rakhine. Um desafio crescente à liberdade religiosa na Ásia provém da expansão dos movimentos nacionalistas etno-religiosos. A tendência afeta milhares de milhões neste continente, principalmente em contextos democráticos ou semidemocráticos, como na Índia, com uma maioria hindu, e no Sri Lanka, com predominância budista, e em Myanmar. O profundo impacto das violações da liberdade religiosa é mais evidente no Paquistão, onde mulheres e raparigas vulneráveis de grupos religiosos minoritários são raptadas, violadas e obrigadas a mudar de religião nas chamadas conversões forçadas. Os direitos destas raparigas e mulheres são tão amplamente negados que elas se tornam escravas. Nos 36 países marcados a laranja na nossa categorização, a total liberdade religiosa não é desfrutada nem constitucionalmente garantida. Durante o período sob revisão, o presidente Erdogan da Turquia tomou medidas para posicionar o país como uma potência sunita global, ameaçando em simultâneo os direitos de outras crenças. Como exemplifica a conversão da Hagia Sofia em Istambul numa mesquita, o Islão é promovido em todos os aspectos da vida pública. Em alguns estados do Médio Oriente, da Ásia do Sul e Central e nos antigos países soviéticos, a liberdade de culto é garantida, mas não a plena liberdade religiosa. Além disso, em alguns países, a conversão da religião maioritária é proibida por lei, enquanto noutros é suprimida em resultado de fortes pressões sociais. A pandemia da Covid-19 teve profundas implicações para os direitos humanos, incluindo o de liberdade religiosa. Os grupos militantes aproveitaram-se dos governos que se têm distraído com a necessidade de se concentrarem na luta contra a pandemia. Em África, por exemplo, os extremistas islâmicos aumentaram os ataques, consolidando assim os ganhos territoriais e recrutando novos membros. Os preconceitos sociais pré-existentes contra as comunidades religiosas minoritárias também levaram a uma discriminação acrescida, por exemplo, no Paquistão, onde as instituições muçulmanas de caridade negaram aos cristãos e a membros de outros grupos religiosos minoritários acesso a ajuda alimentar e médica. No Ocidente, as medidas de emergência tomadas em resposta à pandemia tiveram impacto na liberdade de reunião e na liberdade religiosa, suscitando críticas e debates. Neste relatório, introduzimos pela primeira vez uma nova categoria, intitulada Países sob observação, onde observamos novos fatores que poderão ter um impacto significativo na liberdade religiosa no futuro. As provas para esta categoria são as manifestações violentas na América Latina, onde os manifestantes atacaram e destruíram símbolos e propriedades religiosas. Em algumas regiões foram cometidos crimes de ódio violentos contra líderes religiosos e fiéis. O Papa Francisco definiu o que ele denomina de perseguição educada, em que os valores em evolução e as novas normas culturais têm consignado as religiões ao que ele chama de ao silêncio e à obscuridade da consciência de cada um. Por exemplo, no Ocidente, o direito à objeção de consciência por motivos religiosos para os profissionais de saúde em relação a questões relacionadas com o aborto e a eutanásia já não está significativamente protegido pela lei. Mas o período em análise também registrou mudanças significativas para melhor.
Registaram-se progressos importantes em termos de diálogo religioso e os líderes religiosos puderam desempenhar um papel cada vez mais importante na resolução de conflitos, ajudando a trazer as partes beligerantes à mesa das negociações. As visitas do Papa Francisco aos Emirados Árabes Unidos resultaram na assinatura de um documento intitulado Fraternidade Humana em prol da paz mundial e da convivência comum. Acontecimentos dramáticos no mundo, sejam eles em África, na Ásia ou mesmo no Médio Oriente, conduziram ao aumento sem precedentes das reivindicações mais graves, nomeadamente o genocídio. O relatório da liberdade religiosa reflete a missão da AIS de ser uma voz para aqueles que sofrem e são silenciados como resultado da perseguição. Como disse o Papa Francisco em 2015, no mundo onde as diferentes formas de tirania moderna procuram suprimir a liberdade religiosa, torna-se forçoso que os seguidores das diferentes tradições religiosas unam a sua voz para invocar a paz, a tolerância, o respeito pela dignidade e os direitos dos outros. Depois desta síntese do relatório sobre a liberdade religiosa no mundo da Fundação AIS, estamos praticamente a chegar ao fim do nosso tempo. Vamos lembrar aos nossos telespectadores que, perante toda esta realidade de que tivemos aqui a falar ao longo destes 50 minutos, é necessário apoiar o trabalho da Fundação AIS, precisamente de ajuda a estas populações que tanto passam por causa da liberdade religiosa, ou da falta de liberdade religiosa, e também por causa da ajuda humanitária que é necessário a tantas regiões do globo. E há uma maneira, Catarina, de se poder ajudar a Fundação AIS de uma forma absolutamente gratuita, que é através da doação de 0,5% do nosso IRS. E não custa mesmo nada, Paulo, e importa sublinharmos mais uma vez esse ponto aqui no nosso programa. Portanto, ao doarmos 0,5% do nosso IRS para a Fundação AIS, já estaremos a ajudar todos estes heróis que conhecemos hoje aqui ao longo do nosso programa. Portanto, é absolutamente gratuito, não tem qualquer custo para nós. Portanto, ao fazermos esta cruz na nossa declaração de IRS, estaremos a ajudar estes homens, estas mulheres, estes nossos irmãos na fé. Muito bem, e com esse apelo então chegamos ao fim do nosso tempo, ao fim do nosso programa. Não se esqueça de fazer uma cruz na sua declaração de IRS e assim estará seguramente a ajudar a aliviar e bastante a cruz do sofrimento de tantas comunidades cristãs em tantos países do mundo. Bom, resta-me agradecer uma vez mais a presença da Catarina Martins de Betancourt, que esteve connosco via Skype, e também de todas as pessoas que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este nosso programa. E quanto a si, já sabe, espero vê-lo de novo aí desse lado na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.